Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Mauricléia de Oliveira Lima. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Venha somar com a gente. Vamos embora crescer juntos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de sabedoria. O que é sabedoria para você? Sabedoria requer uma predisposição para desenvolver. Por quê? Nós temos aí a teoria, o conhecimento e a sabedoria. A teoria é tudo que nós aprendemos, mas não colocamos em prática. Já o conhecimento nós colocamos em prática, mas nós não internalizamos, não levamos como estilo de vida ou como constância. A sabedoria, sim, você vai ter constância, você vai viver esse conhecimento. Muito bom, não é? Então, assim como as águas, elas correm para as águas, as pessoas sábias também atraem pessoas sábias. Porque uma pessoa que maldiz com a sua própria boca, ela vai ter as consequências disso na vida dela. Então a vida dela já vai ser uma miséria por causa das suas próprias palavras. Nós criamos com as palavras. Nós alegramos com as palavras. Nós levamos vida com as palavras. E nós levamos morte também, inclusive a nossa. E quando nós falamos de morte, às vezes você pensa em morte física, mas podemos às vezes estar mortos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, não é? Então nós temos aí pelo menos 12 áreas de nossa vida onde a morte pode acontecer. E se em alguma área de nossa vida nós estamos mortos, logo nós não prosperamos nas outras também. Uma atrapalha a outra. Nós somos um ser integral. Nós não temos como separar a mente do corpo, do espírito e das emoções. Por isso, nós temos que estar sempre cuidando com as nossas palavras. Por que palavra? O que palavra tem a ver com sabedoria? Eu vou dizer tudo, porque nós sabemos que o sábio, ele vai esperar o momento para falar, enquanto uma pessoa que não tem sabedoria, ela é precipitada e ela se arrepende muito porque, como ela age precipitadamente, depois o que vai acontecer? Ela vai ficar pedindo desculpas e perdão, desculpa e perdão. Não que nós não devemos pedir, claro que devemos, quando nós erramos. Mas o que eu quero dizer é a questão de agir precipitadamente, sem pensar, sabe? No impulso. Então, uma pessoa ela que abençoa, ela é abençoada. Uma pessoa que abençoa é abençoada. Você sabe o que é abençoar? Veja bem, a bem já está dizendo ali, bem, levar o bem por soar. Soar quer dizer fala. Então, levar o bem através da fala, abençoar. Isso é abençoar. Você tem abençoado alguém? Nós temos que sempre abençoar. Porque quem abençoa, abençoado é. Assim, os céus, lá dos céus, desce manancial que supre o seu espírito e jorra para a vida, para quem usa as bênçãos. Abençoar pessoas. Nós nascemos com um propósito de vida. O nosso propósito é servir aquele que nos criou. E não só servir. Como servir, Mauro? Não quer dizer que eu tenho que fazer o quê? Não importa o que você faça. Qualquer coisa que você faça, ou que você pense, ou que você fale, deve honrar o bem. Por quê? Porque aquele que te criou é fonte de benignidade, de bondade, de amor. Então você deve honrar o bem. Sempre
com a consciência tranquila quanto a isso. Porque não adianta eu agir no bem e estar pensando mal. Não adianta. O que está válido é o que está saindo de dentro de mim. É o que está dentro de mim. E às vezes, o que está saindo da boca pode ser só da boca para fora. Então, nós temos que pensar nisso. E uma coisa para a gente pensar sobre sabedoria. Por que Deus faz com que duas pessoas totalmente opostas se casem? Muito interessante, né? Se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que não há ninguém, nenhum ser humano igual ao outro. E você é único diante do universo, diante de Deus. Então, por que as pessoas tão diferentes se casam? É para aprender uma com a outra. O homem já é o oposto da mulher. As suas ações provavelmente vai ser oposta. A mulher, ela foi feita para dar auxílio ao homem. Uma pessoa que auxilia é aquela que orienta, que ajuda, que está junto. E o homem, ele foi feito ali para proteger, para estar junto da mulher, para dar sua vida até por ela, se preciso for. Veja bem, por quê? Um aprende com o outro. Não tem como duas pessoas iguais se casarem, porque somos únicos. Mas um homem e uma mulher têm os pensamentos muito distintos. Então, um auxilia o outro. Um está ali auxiliando o outro em aprendizado. E quando uma pessoa é sábia, ao invés dela enxergar como diversidade e gerar intrigas, ela vai procurar refletir, tirar um aprendizado das situações difíceis e progredir com as dificuldades. E é isso que nós vemos nos relacionamentos bem-sucedidos, tanto entre casais, como em empresários ou entre amigos, entre pai e filho, qualquer relacionamento. As divergências servem para agregar e subir um degrau a mais, e não para descer ou escorregar ou cair. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. Isso é a sabedoria também. Que nós temos que ter esse domínio próprio de chorar, de analisar, de buscar uma orientação superior, seja de pessoas ou seja de Deus. As pessoas também estão aqui para auxiliar, para nos ajudar a crescer, para nos ensinar. Assim como nós estamos aqui para ensinar pessoas, as pessoas estão aqui para ensinar. Ou seja, uns aprendendo com os outros. Então, seja sábio e aprenda, observando tudo que Deus fez. Só de observar a natureza, nós vamos aprender muita coisa. Veja bem. Certo dia eu estava analisando as ovelhas. E eu fui orientada ali a ver uma coisa nas ovelhas. Por quê? Que o carneiro cheira a parte íntima da ovelha e até lambe, mas a ovelha não faz isso com o carneiro. E nós não vemos entre os animais esse tipo de atitude, de comportamento. E veja bem onde eu quero chegar. Então, muitas pessoas falam sobre sexo oral. Mas veja bem, o sexo já tem um caminho próprio, pênis e vagina. Agora, quando a gente fala de sexo oral, o que quer dizer isso? Uma penetração na boca, o que não tem nada a ver. Claro, eu não estou falando de carícias, de beijos, não estou falando disso. Eu estou falando de penetração e ejaculação, tá? Então, ali, se você parar para observar os animais, você já vai ver que, embora eles não tenham o raciocínio
que os seres humanos têm, eles agem da forma mais correta, que é a forma com que eles foram criados para agir. E não se machucam. E não se machucam. E não se sente inferiorizado uns com os outros. Assim como uma mulher se sente quando é agredida dessa forma. Eu nunca vi alguém que se sente confortável com uma situação assim, entende? De ter que agradar o parceiro, às vezes, deixar ejacular na boca. Eu estou dando esse exemplo porque, observando os animais, nós vemos que isso não existe na natureza. E se não existe na natureza, foi o homem que inventou essa forma de prazer que danifica o emocional da mulher. E por que danifica, Mauri? Porque não é natural. Não é natural. A mulher não necessita disso. A mulher necessita de palavras, de carícias, de às vezes estar junto, só de um bom tratamento. Isso é excitante já para a mulher. Ela não necessita, às vezes, nem de, como diz, de beijos íntimos. Às vezes não. Pode ser que goste, mas eu duvido que ela vá gostar da parte da penetração na boca, ok? Então, partindo para a questão aqui da sabedoria, o que isso tem de sabedoria? A língua, voltando à questão da fala, é a questão mais difícil para o ser humano domar. Por quê? Porque as pessoas adoram assistir a vida dos outros, adoram falar, comentar dos outros. E, na verdade, se a gente cuidasse da nossa própria vida, como eu sempre digo, faltaria tempo para a gente poder olhar e cuidar da vida dos outros. Faltaria tempo. O tempo passa muito rápido. É tantas coisas que a gente tem para fazer, mas o que tem para fazer, Mauro? Eu vou dar um exemplo. Em vez de comentar ou falar a vida alheia, tenha o costume de se olhar no espelho. Isso, o espelho. O espelho é o seu reflexo. Como que está o seu olhar? Como que está o teu corpo? Tem alguma coisa a melhorar no teu corpo? E como que está a tua pele? E como que você se sente? Como que estão as tuas emoções com você mesma? Você está gostando? Está gostando de você? Você precisa se olhar e falar: uau, eu estou na minha melhor versão. Física, mental, espiritual. Você precisa se olhar e achar isso de você. Que você está na tua melhor versão. Não que você atingiu o patamar, mas que você está na melhor. É o melhor que você pode ser hoje. É o melhor que você pode estar oferecendo para você, para os próximos, para os teus amados. Então, se você olhar no espelho e não sentir isso, não sentir se eu estou no meu melhor peso, eu estou na minha melhor saúde, eu estou no meu melhor plenitude emocional. Nossa, eu sou o melhor espiritual, eu tenho um contato incrível com Deus. Eu sei que nós vamos sempre ter alguma coisa que nós não vamos estar plenamente bem. E é aí que eu quero pegar você e dizer: olhe para você e veja assim, eu não tenho realmente me desenvolvido de tal forma como eu deveria nessa área. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aprimorar essa área. E veja bem, se você fizer isso constantemente, todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, você nunca chegará à perfeição. Eu não vou dizer perfeição. Perfeição é quando nós fazemos o melhor, isso é perfeito.
Assim como uma criança que não anda direito, mas ela é perfeita para a mãe, assim nós, como nós fazemos o nosso melhor, nós também somos perfeitos. A palavra perfeição não quer dizer fazer conforme a expectativa do outro, mas fazer conforme o melhor que nós podemos no momento. Então, nós vamos ter o quê? Se nós estivermos todo dia melhorando, todo dia buscando, todo dia aprimorando, nós vamos estar eternamente, eternamente eu vou dizer até a morte, aprendendo, melhorando, aprimorando a nós mesmos, porque nós somos seres que, embora eternamente vivemos, nós viveremos eternamente, se você crê, logo nós vamos passar a eternidade aprendendo. Então, o que é essa breve vida, seja de 80, 90, 100 ou 120 anos que você viva? Vai faltar tempo para cuidar do mal do outro, porque você tem tantos males para cuidar, eu tenho tantos para cuidar, então eu costumo cuidar dos meus males. Então, cuida da língua, eu digo assim, ó. A língua é uma coisa assim terrível que pode matar e que pode dar vida também. Chegará a hora que a pessoa que é maledicente, ela vai gritar e ela não vai ter quem atenda. Então, nós não devemos nem achar graça do mal. Eu vejo assim que nós brasileiros, às vezes nós achamos graça, achamos engraçado o mal. Por quê? As piadas que tem, geralmente elas são de denegrindo alguém, ou então debochando, né? Ou então achando graça porque um mal aconteceu. As piadas são assim. Ah, ele caiu, ha, 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 que engraçado. Tudo pode olhar. Eu estive analisando as piadas. As piadas, elas não têm nem fundamento para nada. É só mal. É só maldade. É só ir incutindo uma mente medíocre, um pensamento baixo. Infelizmente. Enquanto nós podíamos rir de tantas coisas boas, a gente poderia fazer, ajudar, falar e assim estar satisfeitos e sorridentes, né? Pelo bem que nós estamos promovendo. Muito bom. Então, se guarde-se no bem e não veja vantagem no mal. Não veja vantagem no mal. Guarde-se de fazer o mal. Isso vai ser bom para você, para a tua vida, para o teu olhar, para o teu intelecto. Você vai poder ser realmente feliz. Feliz. Lá em Salmos 1 diz o seguinte, mais ou menos assim, feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? Aquele que fica zombando, rindo dos outros, rindo do propósito dos outros, rindo da vida dos outros, rindo do ser dos outros. E olha bem, quem ofende uma pessoa, um ser humano, não importa quem ele seja, está ofendendo o próprio Criador. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E se nós ofendemos ou denegrimos maledicência a alguém, com uma falta da verdade, nós estamos o quê? Ofendendo ao próprio Criador dessa máquina, dessa maravilha que é o ser humano. Veja bem, eu fico pensando, quem brinca com os brinquedos, assim, quando é criança, eles compartilham os brinquedos, né? E eles são amigos. Eu vejo assim, quando as crianças se reúnem para brincar, compartilhar, empresto. Por quê? Porque eles veem como amigo, como somos iguais. Veja bem,
Se você brinca com essas coisas de rir dos outros, de zombar dos outros, ou de falar dos outros, de mentirinha. Ah, eu falei, eu só brinquei, era só brincadeira. Ou, ah, menti uma coisinha de nada. Quem brinca com as coisinhas de nada é o quê? É amigo daquele que denegre tudo. Seja você acreditando em Deus e Satanás, seria amigo de Satanás quando você faz essas coisas. Ou se você acredita em bem e mal, seria da maldade. Traduz aí para o que você acredita, tá? O fundamento é, o que eu quero passar para vocês é, não brinquem com coisas que não te pertencem. A maldade não te pertence. E aquele que é dono dela vai tomar posse de você porque você está tomando posse do que é dele. Preste atenção. Se liga na tua vida. Você foi feito para benignidade, para bondade, para o amor, para ser tranquilo, para ter paz, mansidão, alegria. Ninguém pode ter alegria e tampouco chegar à sabedoria se não amar, se não respeitar, se não estiver domínio de você mesmo, domínio próprio. Fique longe dessas piadinhas de mau gosto. Tudo acontece primeiro no campo espiritual. Tudo tem energia. Tudo. A palavra, ela tem energia, poder transformador, de concretização. Já tem a ciência que diz sobre a palavra que um teste feito na água, né? Que quando a água ela é colocada diante de palavras boas, abençoadoras, ela se cristaliza de uma forma maravilhosa, como uma flor. Já quando é sobre palavras assim, ofensivas, ela realmente ela fica sem forma. E sob o microscópio ela fica até assim, de outra cor, né? Veja o poder da palavra. E também a gente vê as plantas. Eu tenho observado muitas plantas. As plantas também, elas requerem palavra de carinho e cuidado. Sim, as plantas. Olha só. Aqui em casa, por exemplo, temos aqui 3 bergamoteiras. 2 eu dei atenção, coloquei ali adubo, era água, eu plantei no pé dela e estava sempre cuidando. E a outra ficou desprezada. O que aconteceu? Ela está morrendo. Parece engraçado, mas é verdade. E eu fiquei percebendo, assim, fiquei olhando e analisando. Me veio assim, você não deu cuidado para ela. Tudo requer cuidado, tudo requer atenção, tudo, inclusive as pessoas. Tudo que é vivo, tudo que é vivo. Veja bem. Tudo que nosso coração se inclina, disso ganhamos múltiplas vezes mais. Eu amo escrever pensamentos. E agora acabei de ler aqui um pensamento que eu escrevi. Tudo que o nosso coração se inclina, a tudo que o nosso coração se inclina, disso nós ganhamos múltiplas vezes mais. Para que o teu coração tem se inclinado? Para que os teus pensamentos têm se inclinado? Em que você tem passado o tempo pensando? Você sabia que você pode gerir os seus pensamentos? Você sabia que você pode modificar os seus pensamentos na hora que você quiser? Você pode dar um basta quando você pensar coisas que não quer? Como? Vamos dizer que você está pensando em algo desagradável. Comece a pensar
faça uma pergunta assim: o que eu já passei? O que mais? O que eu passei? Uma situação que eu passei que eu gostei muito. E começa a pensar nessa situação. Ou então, para mudar, comece a cantar uma música alegre. Muda totalmente o foco. Nosso cérebro ele é muito focado, ele não vai pensar em, em muitas coisas ao mesmo tempo. Embora nós temos o pensamento às vezes muito acelerado e parece que é muita coisa ao mesmo tempo, mas não, tudo está passando muito rápido. Mas sempre é um pensamento por vez. Por mais que passe rápido e pareça que muitas coisas. Não. Então, se o teu coração ele acha graça da desgraça, então prepare-se para viver muitas desgraças. Se o teu coração tem prazer em fazer o bem, prepare-se para receber muito mais vezes o bem. Que maravilha! Se teu coração tem alegria em edificar pessoas, ao invés de destruí-las, prepare-se para ser uma rocha de aço, que não pode ser quebrada, que está intacta, suporta tudo e não se degrada porque é forte e firme. Eu escrevi esses pensamentos de sabedoria, deixa eu ver, faz mais de um ano. Né? Então, o que eu fui inspirada, eu fui escrevendo. E eu leio depois, parece que não veio de mim. E eu sei que não veio de mim. Porque o que você, às vezes, se você gosta de pensar e escrever, você vai ver que depois você vai ler e vai edificar a você mesmo. Então, isso não vem de você. Nada vem de nós. Tudo vem de uma fonte maior, de um Criador maior. Tudo vem de Deus. Tudo é dele. Tudo para ele. Todo o bem que nós fazemos. Então aqui diz, ó, a mão do Senhor está para proteger aqueles como ele, ou seja, que faz o bem. Se temos uma missão importante aqui na terra, é de fazer o bem, fazer o que é bom aos olhos de Deus, pois até o nosso senso de bondade está deturpado. Então, como é que eu sei que eu estou fazendo bem? Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer o que é agradável a Deus. E como é que eu sei, Mauri? Lendo aquele manual de instrução, que às vezes você está aí na tua casa. Você é uma máquina e você tem um manual de instrução que mostra como você funciona em todos os campos. Físico, mental, espiritual, financeiro, amoroso, etc, etc. Tem um manual de instrução que foi feito para você dirigir a tua vida. Uau! Você ousaria usar uma máquina que você não conhece sem ler o manual de instrução? Às vezes é por isso que você está com alguma área da vida degradada, sem ir bem, sem prosperar. Você não leu o manual de instrução. E às vezes, se você leu, você ignorou. Não ignore. Siga o que o fabricante falou. Ele disse assim, ó, 110. É 110. Não é 220. Bota 220, vai queimar, vai derreter. Então, siga as instruções do teu fabricante, porque ele sabe a gasolina que vai fazer rodar essa máquina, o combustível, né? Não vou dizer gasolina. Ele sabe o combustível, ele sabe quanto que tem que injetar de ar aí dentro. Ele sabe todas as coisas. Siga o manual e você vai ter sucesso em todas as áreas. Veja bem. Se queremos ser chamados de filhos de Deus, remidos pelo sangue, nós precisamos agir. Agir, não é só ler. A diferença que nós fazemos é pelo agir. É pelo
aprender e colocar em prática. E praticar. Não adianta só aprender. Se for só para você ouvir, para que está ouvindo? Só sobrecarregando o teu cérebro. Precisa agir. Então, ame, mas não julgue. Repreenda, mas não julgue. Tenha paciência, mas não julgue. Haja com bondade, mas não julgue. Tenha um olhar terno, tenha um olhar de compaixão, mas não julgue. Não julgue. O que é julgar? Julgar é condenar. Você pode orientar, você pode amar, você pode admoestar, mostrar o caminho certo. Mas nunca dizer assim, não tem jeito para você. Isso aí é julgar. Você deu sentença. Você nunca pode dizer, você é assim e não dá mais. Aí você está dando sentença, está julgando. Você não pode dizer, é pau torto que não se endireita. Você está dando uma sentença. Você está julgando. O único que pode julgar é Deus. O que você pode dizer? Tem jeito para você. Quer mudar? Eu vou te ensinar, se você sabe. Tem jeito sim para você. Você quer aprender? Você quer fazer? Tem jeito para você. Vem que eu vou te ajudar. Dá a mão, se levanta. Tem jeito para você. Vou terminar por aqui. Então, vamos juntos. Não julgue, não dê a sentença de ninguém, dizendo ele é ou ela é assim ou assado. Ninguém é. Todos estão assim ou estão assados por alguma situação. Mas tudo pode mudar. E muito dessa mudança depende de você. Você está disposto? Eu estou. Um grande beijo para você. Eu espero que eu tenha trazido aqui um pouquinho de pensamento e de sabedoria para que você possa analisar e crescer. Isso é sabedoria. É ver, analisar, crescer, resolver, colocar em prática. Prática. Grande beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!